Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Foi publicado no Diário Oficial da União uma deliberação do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que traz os requisitos para a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo, ou seja, o CRLV em meio eletrônico, em meio digital. Você poderá, a partir de agora, andar com o documento do seu veículo no celular, na palma da sua mão. No caso de necessidade de comprovação ou apresentação dos dados ou documento do seu veículo, basta você apresentar a tela do seu dispositivo, que isto seria equivalente à apresentação do certificado de registro e licenciamento de veículo. Nessa apresentação, nós vamos compreender todos os requisitos constantes na deliberação do CONTRAN, deliberação número 180, de 30 de dezembro de 2019. No seu artigo 1º diz o seguinte: esta deliberação dispõe sobre os requisitos para a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo em meio eletrônico, o CRLV. Então, com isto, nós temos a partir de agora uma substituição do documento físico, aquele documento verdinho que você tinha que apresentar todas as vezes que fosse necessário, por um documento agora em meio eletrônico, de forma digital, que é o CRLV. Isto é o que determina o artigo 2º da deliberação, que a sua redação diz o seguinte: o certificado de registro e licenciamento de veículo em meio eletrônico, o CRLV-E, será expedido, veja, em substituição ao CRLV em meio físico, na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Uma informação importante, pessoal, é que para a expedição do documento eletrônico, ou seja, o CRLV-E, todos os débitos do veículo têm que estar quitados. O seu veículo deve estar totalmente regularizado, seja em relação a tributos, ou seja, em relação a outros pressupostos, tais como a documentação, por exemplo. Isto é o que determina o artigo 3º. Vejamos a redação desse dispositivo. Diz o seguinte: o CRLV-E, o eletrônico, portanto, somente será expedido após a quitação, ou seja, o pagamento de todos os débitos relativos a tributos, a encargos, multas de trânsito e ambientais. Então, para que você faça a emissão, a expedição do certificado de registro e licenciamento de veículo de forma eletrônica, esses débitos devem estarem todos quitados, bem como o pagamento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Esse nome gigantesco que eu acabei de falar nada mais é do que o DPVAT. O CONTRAN publicou ainda um modelo de como será esse documento, a fim de que possamos compreender o seu layout, a sua estrutura desde logo, e eu já vou mostrar para vocês. Isto é o que determina o artigo 4º da deliberação. Diz o seguinte: o CRLV eletrônico terá os campos e o seu layout definidos no anexo. Está logo abaixo, eu já te mostro. E é suficiente para fim de cumprimento do contido no caput do artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro. Apenas para conhecimento, o artigo 133 do CTB, ele trata da obrigatoriedade do porte deste documento, porque lá, se você for dar uma olhada na redação do artigo 133 do CTB, ele diz que é obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual, ou seja, o CRLV. Se você não estiver com esse documento, você pode inclusive ser autuado. Com a redação do artigo 4º aqui desta deliberação, diz que se você tiver o CRLV eletrônico no seu celular, você não precisa portar o documento físico que o artigo 133 do CTB te obriga. Esse artigo ele tem um parágrafo único que diz o seguinte: o porte será dispensado
quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Isto foi uma discussão danada que nós tivemos nos anos anteriores e lá no ano de 2016 foi incluído esse parágrafo único. Por quê? Acontecia do cidadão estar transitando, era abordado pela polícia e aí apresentava um documento do veículo, documento de porte obrigatório, entretanto aquele documento era de anos anteriores, não comprovava o licenciamento do seu veículo. O que o policial fazia? Autuava esse cidadão. O cidadão muitas das vezes me procurava, a gente apresentava defesas e por evidente que essa multa era cancelada, era arquivada. Por quê? O veículo do cidadão estava devidamente licenciado. Ele só não estava portando o licenciamento naquele momento, mas bastaria que o agente da autoridade de trânsito fizesse as pesquisas de praxe a fim de constatar de que o veículo de fato estava licenciado. E vocês hão de concordar comigo que se o veículo está licenciado, o cidadão não pode ser multado, não pode ser autuado simplesmente porque não teve como ele provar ali. Ora, o Estado com todo o seu aparato que tem, facilmente consegue dirimir, resolver essa situação. Bastaria que, se no caso o policial consultasse junto ao Copom, confirmaria o pagamento do licenciamento. Muito em boa hora veio esse parágrafo único que foi incluído aí no artigo 133. Apenas um breve histórico aqui para conhecimento de vocês. Além de você portar o documento na tela do seu dispositivo eletrônico, você pode ainda imprimir esse documento, plastificar, enfim, andar com ele e apresentar para a autoridade fiscalizadora. Porque o parágrafo 1º do artigo 4º dessa deliberação diz que o proprietário do veículo pode imprimir o CRLV eletrônico, o qual será considerado válido para o fim previsto no caput, para isso que nós acabamos de explicar. Além do mais, o CRLV físico ele era muito restrito, não dava para inserir muitas informações. Com este novo modelo agora, poderá ser agregados no CRLV eletrônico outras informações que sejam consideradas pertinentes, relevantes pelo Denatran. O Denatran ele irá disponibilizar um sistema eletrônico para a validação do CRLV eletrônico. Então, em uma fiscalização, basta que os agentes ou autoridades de trânsito verifiquem essa situação junto ao sistema que será criado pelo Denatran. Isto é o que determina o artigo 5º desta deliberação. A sua redação diz o seguinte: o Denatran disponibilizará, no futuro evidentemente, um sistema eletrônico para a validação do CRLV eletrônico ou sua versão impressa, aquela que nós acabamos de dizer acima, que o proprietário poderá imprimir esse documento também, não precisa mais ele ir ao Detran, pagar aquelas taxas, esperar pelo correio, enfim, toda aquela burocracia. Já está na hora do Brasil se atualizar em relação à burocracia. O Denatran disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLV eletrônico, o certificado de registro e licenciamento de veículo ou a sua versão impressa, aquela que nós acabamos de dizer assim. O proprietário do veículo pode imprimir o CRLV eletrônico e apresentar quando for necessário. Isto será possível por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico. O que é isso, Walter? É o Quick Response Code, ou simplesmente o QR Code, inserido no campo do documento que eu já vou te mostrar agora. Aqui está, esse será o modelo do novo CRLV, o seu certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico. Aqui será inserido o QR Code. Então, em uma fiscalização, basta que o agente de trânsito direcione a câmera do seu dispositivo e será validada todas as informações no sistema que será criado pelo Denatran. Veja, o certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico terá os dados, o código do Renavan, a placa, o exercício que é o ano de fabricação e o ano modelo, a
espécie e o tipo do veículo, terá também a marca, modelo e a versão do veículo, bem como a placa e o estado que foi emitida essa placa, o chassi do veículo, a cor predominante do veículo, o combustível do veículo, terão todos esses campos, bem como a sua categoria, se é passageiro, enfim, a capacidade, a potência em cilindro desse veículo, o peso bruto total desse veículo, motor, quantidade de eixo, lotação, local, data, CPF, nome do proprietário. Bem como, veja, aqui terá um campo para observações do veículo. Terá todas as observações. O que aconteceu com esse veículo? Aqui embaixo vai ter a vida do veículo. Do lado direito vai ter mensagens do Denatran. Se o Denatran quer emitir alguma informação importante para os agentes e autoridades de trânsito, ou até mesmo para esse cidadão fazer a negociação desse veículo no futuro, se for pertinente, o Denatran irá inserir essas informações aqui no campo do lado direito. Do lado esquerdo constarão todas as observações do veículo, tais como se esse veículo ele é sinistrado, enfim, todas as informações. Vamos ler os demais artigos apenas para encerrarmos a nossa apresentação. O parágrafo único do artigo 5º da deliberação diz o seguinte: o QR Code será gerado a partir de algoritmo específico de propriedade do Denatran, composto pelos dados individuais do veículo obtidos por meio do Registro Nacional de Veículos Automotores, que é o RENAVAN. O artigo 6º diz o seguinte: os departamentos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, os DETRANS, deverão providenciar as adequações sistêmicas necessárias em conjunto com o Denatran para a adoção do certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico. O artigo 7º diz o seguinte: a expedição do certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico, sem obrigatoriedade de sua impressão, você deve, mas não é obrigatório, deverá ser implantada em todo o território nacional até 30 de junho de 2020. Preste atenção na data, pessoal, até 30 de junho de 2020, facultada a sua antecipação. Se o Estado conseguir resolver tudo isso em um período de prazo menor, está autorizado. O parágrafo único do artigo 7º diz que o CRLV em meio físico, aquele verdinho que você possui aí, que tem o seu modelo previsto lá na resolução 16 do CONTRAN de 98, com a alteração dada pela resolução 775 de 2019, poderá ser utilizado para o licenciamento de veículo para o exercício de 2020. Então você ainda pode utilizar o seu CRLV físico, o verdinho que você tem aí. O artigo 8º diz o seguinte: para transitar em outro país, o condutor deverá portar obrigatoriamente a versão impressa do CRLV-E. Então, por isso que eu dei aquela recomendação acima. É importante que você imprima, plastifique ou coloque no envelope e ande com ele lá dentro do seu veículo, tudo bem? Na forma prevista do parágrafo 1º do artigo 4º que nós lemos acima, ou do parágrafo único do artigo 7º que nós lemos acima. O artigo 9º diz o seguinte: o Denatran, no prazo de 12 meses contados da publicação desta deliberação, deverá estabelecer procedimentos para aplicação da medida administrativa de recolhimento do CRLV. Aqui eu não sei como que eles irão aí fazer o recolhimento, tendo em vista que o documento é eletrônico, bastaria imprimir de novo. Mas eu acho que deve haver um bloqueio no sistema quando estivermos diante de alguma previsão legal lá no CTB que tinha como medida administrativa o recolhimento do CRLV. Deve haver, no meu entendimento, estou antecipando aqui, deve haver um bloqueio no sistema a fim de que o cidadão, o proprietário, não possa reimprimir esse documento ou ter acesso por meio do QR Code. Enfim, é o que determina aqui o artigo 9º, para que no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação dessa deliberação, que o Denatran faça isso. O artigo 10 diz o seguinte:
fica revogada outras resoluções que tratavam do assunto. Tudo bem, pessoal? Essas eram as informações de hoje. Espero de alguma forma ter contribuído com vocês. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.